vai aparecer um botãozinho aí que está sendo gravado, tá? Você aperta aí no botãozinho azul. Então, vamos lá. Opa, legal, já tem uma galera aqui já respondendo. Joana, Diogo, Robson, opa, Robson, beleza? Daniel, Franco de Goiânia, Sandra, Recife, Jundiaí, Osvaldo do Rio, Tainara, Tainara conseguiu entrar, ainda bem. Teura, Brasília, eram bastante gente, beleza, muito bacana, muito bacana. Vamos lá. Pessoal, a ideia desse workshop é fazer com que a gente tenha a possibilidade de debater sobre um assunto que ele é muito latente. A valorização do profissional, do fisioterapeuta, dentro desse contexto da área da saúde. Eu já venho trabalhando com isso há algum tempo. Para quem não me conhece, eu coordeno uma escola de osteopatia, o IDOT, há 8 anos, e nesse período eu entendi que o que eu faço ali é muito mais do que organizar administrativamente uma unidade. Eu estava lidando com carreiras. E através disso eu comecei a me interessar muito em poder ajudar de uma outra forma. Esse fator me levou a estudar determinadas coisas que fizeram com que hoje eu estivesse falando com vocês isso. Hoje eu faço bastante consultoria, já tem um tempo que eu faço isso, a gente intensificou muito esse processo durante a pandemia. Opa, eu acho que tem... Não está compartilhando aqui, peraí. Está compartilhando a apresentação, né? Opa, voltou. Bacana. Então, todo esse trajeto me levou a pensar na fisioterapia de uma outra maneira, tá? Então, o que eu queria começar falando com vocês é o seguinte: nesse período de pandemia, eu fiz uma pesquisa, muitos de vocês já responderam, né, essa pesquisa para mim, e é assustador. É assustador ver o que acontece num período de pandemia. Logo no início, a gente falou muito sobre se tivesse um planejamento financeiro, se tivesse um caixa, se a gente tivesse essa educação financeira, tudo seria diferente. Sim, seria muito diferente. Só que o que acontece é que isso não é uma realidade. A gente não tem essa cultura. A gente precisa, esses grandes acontecimentos, eles vêm para mostrar para a gente as nossas fraquezas. Ele vem para mostrar para a gente as nossas grandes necessidades. E se a gente aproveitar esse momento, e aí eu estou falando assim de tirar o proveito daquela coisa que é um evento catastrófico. Perdemos vidas, muitas famílias. Só no Brasil já estamos chegando a 60 mil pessoas. Só que a gente, como profissional da área da saúde, a gente tem que... Eu bato palma para as pessoas que estão de frente disso, dentro dos hospitais. Tem muito fisioterapeuta fazendo um trabalho maravilhoso lá dentro. E, obviamente, que a gente está falando agora, tenho certeza que mais de 90% das pessoas que estão aqui são profissionais liberais, que têm uma clínica, que têm um consultório, fazem atendimento domiciliar. E essas pessoas vão precisar muito da gente. Eu estou falando, vão precisar por questões de problemas diretos relacionados a esse problema do Covid, e vão precisar de maneira secundária. Tem muita gente aqui que trabalha com diversas especialidades que vai poder ajudar essas pessoas na reestruturação do seu sono, da sua saúde, da sua postura, regular o seu organismo como um todo.
Então, nós precisamos muito fazer isso. E aí eu já começo esse workshop fazendo algumas perguntas. A sua clínica ou o seu serviço foram afetados de maneira drástica durante essa pandemia? E agora você está paralisado sem saber por onde começar? Então, é isso que eu quero falar para vocês hoje. Esse workshop é o ponto de partida para uma retomada. A gente ainda tem 6 meses pela frente. Nós ainda temos 6 meses de um ano que ele não pode ser lembrado, como eu coloquei hoje no meu Instagram. A gente não pode ser lembrado, a gente não pode lembrar do ano de 2020 apenas pela questão da pandemia. A gente vai ter que lembrar de 2020 pelo ano que boa parte das profissões tiveram que se reinventar. E quando eu falo reinventar, na verdade, talvez o termo não seja o melhor de todos, mas nós precisamos olhar com outros olhos para o que está acontecendo relacionado à nossa profissão. 6 meses para frente é tempo para a gente repensar no nosso negócio. Se a gente não fizer isso, nós só temos uma certeza. Se a gente não agir agora, a gente só tem uma certeza. Que a gente tem um péssimo prognóstico para a nossa carreira e para o nosso negócio. E isso não pode acontecer. A gente precisa, de fato, pensar em novas soluções, em novas estratégias, pensar em modelos de negócios. A gente não vai fugir da realidade aqui. O cenário ficou feio demais. Agora nós temos 2 possibilidades. Lamentar eternamente que o ano de 2020 acabou com a minha carreira, acabou com o meu negócio. Ou fazer alguma coisa. Eu sei que nesse ponto, nesse momento, tem muita gente que já perdeu a sua clínica. Eu vi colegas que têm 20 anos de clínica aberta, não aguentaram. E isso não é porque só não tem um planejamento financeiro. Olha o que está acontecendo no mundo. Há 2 meses atrás, já eram mais de 9 milhões de pessoas desempregadas e mais de 600 mil empresas fechadas. Claro que isso vai respingar na gente. Claro que vai respingar. A gente precisa, de fato, pensar em algumas soluções. O objetivo desse workshop é tirar muitos da inércia e aprimorar processos de quem já está se movimentando para evoluir na nossa profissão. Tem aquelas pessoas que ficaram completamente paralisadas diante desse cenário, tiveram pessoas que foram impossibilitadas e tiveram aqueles que também aproveitaram para evoluir em determinados aspectos. A gente pode dividir os fisioterapeutas em 3 grupos principais. Nesse tempo que a gente viveu agora, né, de 2020, nesses 6 primeiros meses. O grupo 1, aqueles que conseguiram, de fato, aproveitar o tempo e desenvolver a sua profissão, a sua clínica. E quando eu falo desenvolver, eu sei que porque eu tenho amigos, tenho colegas que estão com a agenda lotada, estão trabalhando cada vez mais. A gente sabe que vai depender muito do nicho de atuação, da área de atuação, vai depender de uma série de fatores, mas isso também aconteceu. Tem aquele grupo, o grupo 2, que são aqueles que ficaram indiferentes, não sofreram nenhum abalo profissional. E, geralmente, são aqueles profissionais que são concursados, têm um emprego com uma certa estabilidade. Eu estou falando assim, que não foram afetados, abalados, relacionado à profissão, ok? Não estou falando sobre abalo emocional, abalo sobre qualquer outro tipo de aspecto, não. E nós temos o terceiro grupo, que é o grupo que experimentaram perdas substanciais. Esse grupo é o grupo que mais preocupa. Por quê? É um investimento de uma vida numa profissão. É investimento de uma vida numa profissão. E se a gente perde tudo em 2, 3, 5, 6 meses, caramba, como é que a gente reconstrói isso? Então, independente da fase do grupo que você esteja qualificado, que você que está aqui hoje, independente do grupo que você está qualificado, que você está inserido, nós temos ações para cada um desses grupos. Quem está evoluindo, quem pensou
em estratégias para se reinventar nesse período, ótimo. Agora, a gente pode aprimorar isso. Quem ficou indiferente, porque talvez seja um concursado, enfim, para quem não teve nenhum problema, você pode aproveitar esse momento para repensar sua profissão, para você evoluir nesse meio. E, obviamente, aqueles que experimentaram as maiores perdas deverão se preocupar em sair dessa zona, em sair desse ambiente. Nós temos diversas possibilidades de atuação, e eu queria mostrar para vocês, deixa eu compartilhar aqui minha tela, eu queria mostrar aqui para vocês um resultado prévio da nossa pesquisa. Compartilhar. Bom, vocês já estão vendo aí. Esse é um resultado prévio que eu peguei. Esse resultado era mais ou menos 5 horas, mas 5 horas da tarde, tá? Muitas outras pessoas ainda continuaram respondendo. Então, olha isso. 58% para 58% das pessoas, o seu negócio, a sua clínica, a sua carreira foram afetados. Para 30%, está saindo dessa fase muito melhor. E para 12%, não interferiu absolutamente nada. Gente, mais de 50%. 58% relatou que afetou a carreira ou a clínica. Isso é muito. Então, quando eu falo sobre estratégias e ações para a gente mudar esse contexto, olha o número de pessoas. Aqui tem gente do Brasil inteiro. Apesar, mais uma vez, né, apesar de infelizmente não ter conseguido aqui renomear todo mundo, nem todo mundo conseguiu renomear também aqui a sua presença aqui no nosso encontro, nós temos pessoas do Brasil inteiro, e essa pesquisa também foi do Brasil inteiro. Alguns estados sofreram mais, outros sofreram menos, mas, de fato, a gente não vai ficar focado nisso, ok? Então, vou seguir aqui para a gente falar de soluções. E, como eu tinha falado anteriormente, independente do grupo em que você se encontra, esse workshop tem o objetivo de reestruturar o seu serviço. Mesmo aqueles que falam, eu estou saindo muito melhor, tudo bem, você está reestruturando, então a gente vai reestruturar. Um grande amigo que a gente faz muito trabalho em conjunto, ele é dentista, ele fez uma analogia perfeita. Nesse período, é como se fosse a nossa clínica, a nossa carreira, fosse um carro de Fórmula 1. Eu estou falando do extremo, tá? Daquela pessoa que teve que parar efetivamente. É como se fosse um carro de Fórmula 1 que entra nos boxes. Quando o carro de Fórmula 1 entra nos boxes para fazer alguns acertos, alguns ajustes, trocar pneu para voltar novo, para voltar com melhores capacidades competitivas, ele tá fazendo um trabalho bem feito. Agora, quando essa pessoa, quando esse carro entra nos boxes para cumprir uma punição, uma pena, ele só entra, ele não pode fazer nenhum ajuste, ele só perdeu tempo. Então, só que nós podemos escolher, a gente está parado, ou parando, ou está retomando agora, né? Na verdade, tem muita gente que já está retomando o seu trabalho, mas se você parou e não agiu em nenhuma condição que viesse te favorecer, a gente precisa, de fato, agora arregaçar a manga e partir para essa luta. Tá? E quando eu falo em reestruturar, eu estou me referindo a adotar um modelo diferente do que nós vimos até os dias atuais. Tudo que acontece no mundo vai evoluindo. A gente vai falar sobre isso até que a gente passe por uma situação exponencial, ou seja, quebra aquela curva previsível de crescimento. Quando há uma quebra, há uma situação exponencial no mercado da fisioterapia, a gente precisa acompanhar isso. A gente tem que sempre tentar agir em relação a isso e não em reagir.
Tem um problema muito sério ainda na área da saúde, isso não é exclusividade do fisioterapeuta, é que muitos colegas, quando escutam a palavra negócios em fisioterapia, cobrar valor, preço, eles consideram isso um xingamento, um pecado mortal. E aí eu costumo falar que mortal mesmo é não ter as condições mínimas para desempenhar suas funções com dignidade e continuar recebendo aquelas migalhas. Às vezes você trabalha com plano de saúde, às vezes você fica muito feliz quando um procedimento vai de 20 para 40 reais. A nossa responsabilidade é muito grande. Tem gente que vibra quando se anuncia um piso salarial para o fisioterapeuta de 4 mil reais, que uma média nacional é de 3 mil, né? E aí, quando alguém faz alguma promessa aí de campanha, seja lá o que for, ou então uma tentativa mesmo de aumentar isso, eu pergunto para você, quem que vai pagar esse aumento de R$ 1.000, que muitas das vezes não resolve o problema da pessoa? Quem que vai pagar isso? A clínica. Para quem é dono de clínica aqui, é porque são cabeças diferentes. Tem a pessoa que é dono da clínica, tem o que é o empregado da clínica, tem aquela pessoa que paga a clínica e tem aqueles que não dependem de uma clínica, nem por ser dono, nem por ser empregado, colaborador. E, geralmente, quem trabalha numa clínica, essa pessoa está me explorando, paga muito mal, isso é um absurdo. Mas isso é resultado de uma cultura que nós vivemos de esperar tudo se resolver e eu posso ficar aqui sentado que vai ter alguém que vai resolver para mim. Aí a gente começa a colocar a culpa em quem? No sindicato, no conselho. Mas a gente nunca olha para dentro e fala assim, o que eu estou fazendo para valorizar o meu trabalho dentro da profissão? A responsabilidade está em cada um de nós. Depende de nós fazer a fisioterapia ser mais valorizada. A maioria das pessoas ficam revoltadas quando aparece numa novela alguma personagem fazendo um trabalho de fisioterapia que foi mal feito, que foi errado, que, nossa, tem nota de repúdio, tem um monte de coisa. E o que eu estou fazendo para mudar esse cenário? A gente não entende quando acontece isso na televisão, é o momento de você aparecer na internet. Quanto custa 30 segundos na televisão? Dependendo do programa, dependendo do horário, isso vai custar 700, 800, 900 mil reais. Porque o alcance é muito grande. Só que hoje a gente tem uma ferramenta na mão que faz a gente atingir o público que a gente quer, que são as campanhas patrocinadas no Google, são as campanhas patrocinadas no Facebook, no Instagram, no YouTube, só para falar das principais. Eu fiz como um exemplo para um curso que eu dei no ano passado, eu fiz uma postagem, coloquei R$ 60. Eu atingi mais de 17 mil pessoas. Ou seja, quando que com R$ 60 você consegue atingir esse número de pessoas? Todo mundo vai parar para ler efetivamente o que você está... Não vai. Mas você precisa fazer, você precisa estar atento nessa questão do reconhecimento da marca. A sua marca é você. Então, quando as pessoas ficam reclamando porque apareceu na televisão, o conselho não faz nada, o sindicato não faz nada. E eu faço o quê? Eu faço alguma coisa? Vocês que estão aqui, muito provavelmente sim, porque são pouquíssimas as pessoas que têm interesse num evento como esse, têm interesse em melhorar aquilo que não é técnico. São muitas pessoas que entendem que trabalhar a fisioterapia como um negócio é fundamental. Se a gente não sustentar o nosso negócio hoje, como que a gente vai ajudar as pessoas? Como que a gente vai atender as pessoas? Nós temos um perfil comportamental de ajudar. Nós temos um perfil comportamental que cuida. E parece que é um pecado realmente mortal a gente falar de dinheiro para um paciente.
mas isso não tem nada a ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente precisa, de fato, valorizar a nossa profissão, aumentar a percepção de valor para que a gente tenha possibilidades reais de ser uma profissão reconhecida e como nobre. Todo mundo que está na fisioterapia sabe a nobreza da fisioterapia. Podem ter colegas aqui de outras profissões, porque eu abri isso para as outras profissões, apesar de se chamar físio, Restart Físio, mas o contexto que a gente vai apresentar, que a gente apresenta aqui, ele serve para todo mundo. Ele serve para todas as áreas. E aí eu queria te mostrar uma outra coisa. Queria te mostrar uma outra tela aqui. Vou ver aqui, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Essa aqui, ó. No auge da pandemia, qual foi o percentual de redução de pacientes para você? Então, vamos lá. De maior número que tem aqui são esses 40% que são acima de 50%. Dá para ver o meu mouse aí, dá sim. Estou vendo aqui também no meu retorno aqui no celular. Acima de 50% de perda. 40% das pessoas que responderam à pesquisa. Só para vocês terem uma ideia, na hora que eu peguei, estávamos em 86 respostas do questionário. Então, não dá para a gente falar que isso é uma amostra nacional, não é, tá? Longe disso, mas é só um parâmetro. E 22% das pessoas falaram que isso reduziu 100%. Se a gente juntar esses dois parâmetros, acima de 50%, estamos falando aqui de 62% das pessoas tiveram um impacto grande na redução de pacientes e, obviamente, no faturamento da sua clínica. Isso é muito sério, isso é muito importante. Então, a gente precisa, de fato, mudar esse cenário. Em nenhum momento, durante a formação acadêmica, nós fomos estimulados a pensar de maneira diferente, de pensar na fisioterapia como negócio, de pensar que isso pode dar lucro, que pode ser sustentável. Dificilmente alguém falou isso para você durante a formação. Talvez quem esteja começando hoje já entre num outro cenário. E eu sempre defendi essa bandeira, né? Que a gente precisava ser ensinado nas faculdades sobre isso. Mas ao longo do caminho, ainda bem que a gente encontra pessoas que estão envolvidas em outros processos, em outras profissões, em outros caminhos, que vão fazendo a gente mudar um pouquinho nosso pensamento. E não é por uma imposição, por uma teoria fechada, quadrada, mas e sim através da reflexão. Hoje eu penso o seguinte: na faculdade você precisa aprender fisioterapia. Avaliar, tratar, grosseiramente falando, tá? Você precisa aprender fisioterapia. Porém, as faculdades devem sustentar um programa paralelo para informar a necessidade de se pensar no negócio de fisioterapia. Ali você precisa ter o start disso. Ali você precisa entender que não é só ser o técnico. Entende como técnico, como a pessoa que executa a fisioterapia tecnicamente, tá? Não estou falando de técnico de fisioterapia, não, pelo amor de Deus. E o próprio fisioterapeuta que deseja empreender terá a possibilidade de procurar um caminho. Aquele caminho que ele vai julgar certo para desenvolver as habilidades certas para essa finalidade. Então, dentro da faculdade a gente não tem nem dentro nem fora, para falar a verdade. Só que aos poucos a gente vai trabalhando com isso. Muitas pessoas hoje já estão antenadas nisso. Então a gente precisa, de fato, fazer com que as pessoas entendam que a fisioterapia é sim um negócio. É sim um negócio lucrativo, é sim sustentável. Isso a gente consegue provar. A gente consegue provar isso. Ele é lucrativo e sustentável. Só que a gente depende de uma mudança
de mentalidade. E agora eu vou trazer uma coisa um pouco mais pesada, um pouco mais robusta, que boa parte das habilidades que trouxeram você até o patamar que você está hoje, elas já estão defasadas. E isso não significa que ela não funcione. Eu vou dar um exemplo aqui de um carro. Você pega um Fusca, um Fusquinha, 1963, por exemplo, ele já é ultrapassado. Ele já tem a tecnologia defasada, certo? Mas isso não significa que ele não funcione. Ele não significa que ele também ele não desempenha o papel dele bem. Eu só estou falando que as habilidades que nos trouxeram até aqui, para o patamar que nós estamos profissionais hoje, não serão os mesmos que vão nos levar para um outro patamar, um outro nível de atuação profissional. Até hoje, nós nos preocupamos muito com as condições técnicas, e eu estou falando, e não estou falando que isso seja ruim. Muito pelo contrário, ela é a base. O seu conhecimento técnico, ele é a base de todo o resultado que você tem dentro da sua clínica, é óbvio. Não adianta você ter um excelente marketing, não adianta você ter uma excelente exposição e chega na hora do seu atendimento e você não resolve. Imagina se você alinha os dois. Se você estuda pra caramba, mas também você pega um pouquinho desse tempo para olhar para a sua divulgação, olhar para a sua gestão, entender o porquê que você cobra aquele preço. Eu tenho certeza que eu não quis deixar aquele questionário muito extenso, mas eu tenho certeza absoluta, porque eu já fiz essa pesquisa outras vezes e o resultado nunca foi diferente. Mais de 80% dos fisioterapeutas não sabem o real motivo pelo qual cobram o valor da consulta que cobram hoje. Isso é fato. Não sabem. A justificativa é, não, porque o mercado, não, porque todo mundo cobra isso, eu cobro um pouquinho a mais, um pouquinho menos. Nunca ninguém não, né? Entendo, estou generalizando, tá? A maioria das pessoas não entenderam que a formação do preço da sua consulta, ela é determinada por uma série de fatores e o mercado é apenas uma delas. O mercado é apenas uma delas. Quer ver quais são algumas coisas? Quanto custa a sua hora? Quem atende em domicílio, por exemplo? Quem atende em domicílio sabe o quanto custa a sua hora? Você coloca no seu custo, o seu deslocamento, a gasolina, a passagem, o lanche, você faz esse cálculo. E eu aprendi há pouco tempo atrás, com o meu amigo Márcio Augusto Gomes Frossar, o conceito do break-even point. Eu não sou a melhor pessoa para falar de gestão em si, mas você ter... O que é o ponto de equilíbrio financeiro? O ponto de equilíbrio financeiro é você ter a ideia de quando no mês você iguala os seus custos. Esse ponto, quanto mais para o final do mês, isso significa que menor é o seu lucro. A não ser que naquele restinho do mês você tenha um pico ali de atendimentos. Então, você precisa equalizar isso, é um jogo. Você tem que diminuir custo, aumentar lucro. Isso é o jogo de qualquer empresa. Qualquer empresa faz isso, qualquer lojinha faz isso. Talvez não de uma maneira profissional, uma gestão profissional, mas isso é preciso ser feito. Aí você pode estar falando assim, não, mas isso eu faço. Claro que eu faço. Tá, claro que eu faço, mas por que então você não leva isso em consideração para formatar o seu preço? Porque senão fica muito fora do mercado. Quando você equaliza o preço da sua consulta com o mercado, você vira uma commodity, você vira a mesma coisa que todo mundo. Se todo mundo anuncia fisioterapia e todo mundo cobra a mesma coisa, o seu paciente vai acabar te escolhendo por alguns fatores, obviamente, né? Por indicação e tudo, por referências, mas boa parte dos pacientes que podem te encontrar, eles só vão te encontrar porque é mais cômodo para ele, porque está mais perto. E se a mesma coisa que vocês anunciam
muito provavelmente a pessoa pode começar pelo mais barato. E nem sempre o mais barato é ruim, nem sempre o mais caro é melhor. Você tem que ter um diferencial competitivo. E se você deseja se manter competitivo e permanecer nesse jogo, você deve se atentar para novos modelos de negócio. E aí a gente fala sobre as organizações exponenciais e as organizações lineares. Os modelos disruptivos de negócio. A área da saúde e educação são as áreas que mais vão ser impactadas por modelos disruptivos. Talvez eu esteja falando algo, deixa eu só desligar aqui o som, alguém deve ter esbarrado aí no som, acabou ligando. Talvez alguém não esteja acostumado com essa terminologia, organizações exponenciais, organizações lineares, modelos disruptivos. Só para dar um exemplo, que isso é muito batido também, todo mundo fala sobre esse exemplo, mas o exemplo é do Uber. Quem conhece, quem tem familiar que já teve ou ainda continua trabalhando em táxi, você sabe que há alguns anos atrás, para você ter uma licença de táxi, custava R$200 mil, R$300 mil, dependendo da área. Chegou o Uber, criou uma disruptura nesse mercado. Hoje, esse valor foi lá para baixo, se é que ainda tem preço nesse tipo de negociação. Isso é um modelo disruptivo. Esse é um modelo exponencial. Só que chega num momento desse que a gente está, a área da saúde. Por que a área da saúde tem muita coisa aí acontecendo tecnologicamente e a gente fica pensando assim, vai ser impossível, impossível substituir tal coisa por uma máquina, É impossível? Os cortadores de cana também achavam isso. Estou dando um exemplo bem hipotético, tá? Os motoristas de táxi nunca pensaram na possibilidade de vir alguma outra organização, já que eles têm licença de prefeitura, licenças estaduais, emplacamento diferenciado. Nunca ninguém achou que pudesse acontecer isso porque tinha um monopólio ali por trás. E aconteceu. E vai acontecer na área da saúde. A gente tem que estar preparado para isso. Criar modelos de negócios diferenciados do que a gente está acostumado até hoje. Fábio, isso quer dizer que a gente precisa deixar de atender como a gente atende hoje? Não, não é isso. Tivemos muitas perguntas, no momento oportuno eu vou responder as perguntas que chegaram através dos formulários. Umas perguntas que me chamaram muita atenção foi: eu não tenho como fazer, não há a mínima possibilidade de fazer teleatendimento em fisioterapia. Gente, talvez hoje não dê para a gente substituir o que a gente faz, né? Mecanicamente, bota a mão. Eu coordeno uma escola de osteopatia, que é terapia manual pura. Eu acho que também vai ser muito difícil de se criar algo que venha substituir tudo isso, mas a gente não pode desconsiderar. E a gente não precisa ficar pensando nisso agora, nesse exato momento. Mas agora, quais são os modelos que a gente precisa usar hoje para que a gente não fique fora do mercado? O teleatendimento para a gente, para quem trabalha com terapia manual, por exemplo, tem várias outras áreas aí da fisioterapia que acontece isso, que tem essa necessidade desse contato mais próximo. Você pode utilizar o teleatendimento para montar um novo modelo de negócio. É isso que você tem que entender. Ele não vai substituir uma manipulação articular. Ele não vai substituir algumas atividades respiratórias, por exemplo. Mas você tem um programa, pode ter um programa de acompanhamento na sua mão. E que isso vai ser comercializado. E quando eu falo comercializado, não é necessariamente que você cobre por ele. Você pode cobrar, não tem problema nenhum, e deve. É um trabalho, é um serviço que você está prestando.
Para quem conhece um pouco da minha história, em 1998, ou seja, já se vão aí 22 anos, eu trabalhava nos Correios. E foi aquele momento do boom da internet, de e-mail, essa história toda. E o que se falava lá dentro era o seguinte: a gente vai perder o emprego, porque ninguém vai mandar mais carta. E, de fato, o número de correspondência de carta, a pessoa escrever, se diminuiu assustadoramente. Só que o que ninguém entendia é que o mercado da internet vinha para formatar um outro negócio. Agora eu vendo pela internet, quem vai entregar? Mudou. E se não se adapta, morre. Se não se adapta, acaba, quebra. Então é isso que a gente precisa fazer dentro da fisioterapia. Eu vou mostrar para vocês aqui esse modelo aqui disruptivo, né? O que acontece? Todo mundo vendo minha tela aí, né? Beleza. Então, observem a linha azul, tá? Observem a linha azul. A linha azul é um crescimento linear. Você vai crescendo, 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 crescendo ao longo do tempo. Vamos botar uma situação ótima, né? Porque tem muita coisa que acaba não evoluindo dessa maneira. Isso é um exemplo. E a linha laranja, ela é a linha que vai ter um crescimento exponencial. O que é um crescimento exponencial? Algo que surge de uma hora para outra. E na pandemia, e o que aconteceu agora é algo que não surgiu porque alguém está pensando, surgiu por uma necessidade. Olha esse exemplo aí, lá no início, enquanto o linear estava lá próximo do 5, o laranja está no 0. Ao longo do tempo, ele também vem fazendo um crescimento linear e chega um momento que aquilo estoura. E aí, olha o que acontece. Nós temos lá no início, né, o estado atual, é onde nós estamos hoje, e lá na outra ponta dessa linha do crescimento linear, tem aonde eu vou chegar. Então, eu sei que se eu entrar nesse mercado linear, eu vou começar dessa maneira e só posso chegar até aquele ponto. Obviamente, essa curva ela pode ser mais íngreme, você pode chegar mais alto, você pode chegar mais longe, mas pelo histórico das pessoas que têm o mesmo negócio que a gente tem a percepção de onde a gente pode chegar e algumas pessoas evoluem de maneira diferente. Na linha laranja, nós temos o estado atual e onde eu posso chegar. Olha a diferença. Na linha azul é onde eu vou chegar. Na linha laranja é onde eu posso chegar. Eu posso ir muito mais longe. E essa diferença, nessa linha que apareceu aí, essa diferença, esse resultado dessa curva, ele vai ser dado, é isso que é o crescimento, né? A linha do crescimento exponencial. Eles vão ser dados por atitudes, comportamentos e empreendedores exponenciais. A pessoa que pensa na fisioterapia como um negócio e todo negócio tem que estar pensando sempre na modelação desse negócio, na modelagem desse negócio, na formatação de novos produtos e serviços, vai estar sempre no jogo. Fazendo isso, já há riscos, sempre tem riscos de tudo, certo? Então vamos lá. É isso que eu mostro para vocês sobre crescimento exponencial. Essa revista, Harvard Business Review, a edição brasileira dela, isso aqui foi no ano de 2000, eu não consigo ver, 2015, 2014, eu vou ficar devendo o ano delas, tá? Mas não é tão recente, não. Eles já falam de melhores práticas da gestão na área da saúde. E até aparece ali, né, um desenho sugestivo que tem alguma coisa errada, que precisa fazer um curativo nesse modelo de gestão, que é muito falho. Olha
uma outra capa dessa mesma revista, Saúde Tem Preço, contrariando muitas pessoas que levam a área da saúde como um sacerdócio, como algo que você não pode, que você não deve falar de lucro, de dinheiro, de nada disso. Continuando aí a capa da revista, nós estamos em busca de um modelo sustentável, porque até então o modelo que nós temos, que sempre teve, não era um modelo sustentável para quem tem um negócio na área da saúde, justamente por conta desse pensamento e por falta de modelos, de políticas públicas, muitas vezes, e a gente não pode jogar a culpa em cima disso, porque se o negócio é meu, eu defino as regras desse negócio, respeitando toda a legislação que tem, obviamente. Não estou falando de ser antiético, muito pelo contrário. Mas a gente precisa ter um preço. A saúde tem um preço. Nós estamos em busca realmente de um modelo sustentável. E qual é o remédio? Olha a analogia que eles fazem na imagem. A analogia que eles fazem na imagem é uma cápsula de dinheiro, né? Então, às vezes, falar de dinheiro, falar de receber, é muito complicado para o fisioterapeuta. E aí nós temos uma outra capa que já fala isso, que a gente está falando agora ao longo desse tempo aqui. Deixa eu desativar aqui o som. Bom, acho que eu consegui desativar. Pessoal, se tem alguém abrindo o som aí para falar alguma coisa, por favor, tá? Não é para ser um monólogo, não. Então, a disrupção já chegou à saúde. Tem tecnologias que já que ela já está preparada para fazer um diagnóstico muito mais rápido de diversas coisas, só que tem toda essa questão da legislação, tem que passar por aprovações, comitês internacionais e nacionais. Tudo que se começa a pesquisar hoje, ele só vai entrar no mercado daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Até que vai chegar um momento que alguém vai quebrar essa barreira e vai começar a implantar isso de maneira muito mais evidente, muito mais incisiva. Tá? Então, isso aqui para mostrar para vocês que o que eu estou falando, eu não estou tirando da minha cabeça. Então, a gente precisa entender que isso que está acontecendo é a realidade. Nós estamos num momento de disrupção, porque esse momento de disrupção ele não é necessariamente algo que a gente provocou para melhorar algo dentro da nossa profissão. E sim, por uma necessidade imposta pelo mercado. É por isso que muita gente quebrou. É por isso que muita clínica foi à falência. É por isso que muito profissional está tendo que se reinventar fazendo outras coisas. Isso não é demérito nenhum. E não só por conta de uma falta de planejamento financeiro, se você tiver um caixa, isso é super importante. Hoje, eu queria que até que vocês escrevessem no chat aí. Quem entendeu e vai, no primeiro momento que for possível, começar a fazer um estudo, um planejamento, um levantamento das possibilidades de ter um caixa, ter uma reserva financeira. Quem entendeu que isso era super importante? Então, isso que eu estou falando não é nenhuma novidade, porque a gente só entende a necessidade quando a gente está no olho do furacão. Ah, boa. Em vez de... Você pode escrever no chat, ou então tem um botãozinho aí embaixo, deixa eu ver como é que é pelo celular. Participante. Não sei como é que é no celular. Ah, tá. Quem está no celular vai apertar aquelas 3 bolinhas que está ali no finalzinho, no canto inferior direito. E aí vai abrir, tem uma mãozinha batendo palma e outra dando um joinha. Então, às vezes, você pode também expressar aí o que está acontecendo através dessas figurinhas aí. Então, a gente precisa. Tem alguém que falou aqui, ó. Eu vou ter que chamar de alguém, tá? Você me desculpa porque eu não consegui nomear aqui as pessoas. Eu já estava fazendo isso, Fábio. Consegui me manter 2 meses apenas.
É pouco? Foi pouco. Mas e se não tivesse feito? Iam ser mais 2 meses de problema. E agora a gente entende a necessidade de fazer de uma maneira ainda mais intensa. Agora a gente vai começar a buscar outros recursos, outros conhecimentos para isso. Tá? Então, dando seguimento aqui, eu vou mostrar para vocês também aqui de novo, né? A compartilhar aqui a tela com vocês. O que você achou da possibilidade do teleatendimento? Vamos lá. 37% das pessoas acham que não é viável. Tá? E eu entendo, não tô... Quem sou eu para falar que quem falou isso está errado? Não, de fato, não está. Talvez só a maneira de olhar para isso que talvez não esteja conectada com as possibilidades. Claro que não vai ser viável fazer a terapia manual, claro que não vai ser viável fazer um monte de coisa, mas tem uma série de modelos de negócio que a gente vai poder utilizar o teleatendimento. Tá? Quem achou muito bom? Quase 40%. E para 24% das pessoas, isso não faz a menor diferença. Isso é o retrato, né? Isso é o retrato do que a gente viu lá na nossa pesquisa. Então, vamos falar sobre inovação e invenção. Inovar é diferente de inventar. Inovar é diferente de inventar. Inventar é assim, quando você cria alguma coisa do zero. Quando você cria alguma coisa do zero, você inventou alguma coisa, legal. Não estou falando que isso é ruim, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas o que é inovar? Inovar é você usar um produto, um serviço, um processo, que ele originalmente existe para alguma coisa, que você adapta para um outro processo, na intenção de melhorar toda aquela trajetória. Então, tem muitas coisas que a gente traz da administração, que a gente traz da medicina, que a gente traz da fonoaudiologia, que a gente traz da psicologia e que ajuda a gente no nosso trabalho. Ninguém vai se intitular um profissional que ele não é. Inovar é simplesmente você pegar o que existe, transformar aquilo para a sua necessidade para melhorar os seus processos. A valorização do profissional fisioterapeuta, ele vai depender de uma série de fatores, entre eles, e isso está muito nítido hoje, entre eles, de um processo de inovação no que a gente faz. Você quer ver um modelo de inovação? Por isso que eu falo que o teleatendimento ele é tão importante. Quem nunca ligou para um paciente para saber se ele estava fazendo as atividades de maneira adequada? Quem nunca escreveu no papel, no receituário, lá no prontuário, no receituário, quem nunca deu no papel a atividade que esse paciente vai fazer? Todos nós já fizemos isso. Onde está a inovação nisso aí? Hoje você pode entregar um vídeo demonstrando como aquele paciente deve fazer uma atividade. Hoje, você pode ligar uma câmera para falar exatamente como a gente está falando aqui, agora, nesse exato momento, para 48 pessoas de diversos lugares do Brasil, coisas que eu não teria capacidade de fazer isso numa quarta-feira à noite. Isso é inovar na comunicação. Eu estou falando com 47 pessoas diferentes. Estou falando com 47 pessoas diferentes. Isso é inovar na comunicação. Mas eu já não conseguia falar com você, independente de onde você seja. Eu estou no Rio de Janeiro, se você estiver em Manaus, que é distante do Rio, eu não poderia ligar, mandar um e-mail? Pode, a comunicação sempre existiu. Não da maneira como a gente tem hoje, mas sempre existiu. Você só vai inovar e daí você tira o modelo de negócio, você fabrica o modelo de negócio. Agora você tem mais um produto, você tem mais um serviço para oferecer para o seu paciente e a valorização do profissional ele vai depender, além dos fatores de inovação, vai depender de uma série de fatores, né? Vai depender. Tem muita gente que acha que depende
o sindicato não me valoriza, ou o conselho não valoriza a própria profissão. É o paciente que tem que me valorizar. O paciente não me valoriza. Eu vou cobrar um valor X do meu paciente, ele não faz a consulta comigo, mas ele gasta o dobro numa festa, ele gasta o dobro num salão de beleza. Onde está o nosso erro aí? O erro é do paciente ou a gente que não soube agregar valor ao nosso trabalho? Tem gente que acha que a valorização vem do conhecimento técnico. Lógico. Se você não tiver conhecimento técnico, o que vai acontecer com o paciente que entrar na sua clínica? Você tem que ter conhecimento técnico, conhecimento da sua área, da sua especialização. Ele, em algum dia da nossa existência, ele já foi um grande diferencial. Hoje já não é mais um grande diferencial, ele é uma obrigação. Quer ver como isso é uma obrigação? Alguém já foi algum médico, alguém já entrou num escritório de arquitetura, alguém já foi num mecânico de carro e perguntou, antes dele falar a primeira coisa para você já perguntou para ele onde ele se formou, qual o conhecimento que ele tem? Não tem isso. Não tem isso. Para 99,9% das pessoas isso não vai ser uma realidade. As pessoas não te procuram porque você tem aquela especialidade, porque você é fisioterapeuta, porque você é o doutor fulano. Desculpa, ele vai te procurar porque você é o doutor. Você é o doutor Marcelo, você é o profissional que a pessoa procura por você, ela não procura pela especialidade. Estou falando da valorização profissional. Porque uma pessoa que procurar, eu preciso fazer uma fisioterapia. Deixa eu olhar aqui no livrinho do plano, onde tem fisioterapia. Isso é uma coisa. Agora, quando você encanta o seu paciente, quando você tem um processo de mensuração da experiência do seu cliente, que é o seu paciente, que é uma outra grande discussão que existe. Eu não concordo que chame paciente de cliente. Paciente é quem recebe a ação terapêutica. O cliente é quem participa do processo de decisão de fazer aquele tratamento com você ou não. E geralmente é a mesma pessoa. Quer ver quando não é a mesma pessoa? Em caso de criança. O cliente é a mãe, o pai, são os pais. O paciente é a criança. Um adulto em plenas capacidades mentais, totalmente independente, ele faz a jornada do cliente, depois ele faz a jornada do paciente. Às vezes elas se misturam. Então, a gente acha que o conhecimento técnico, às vezes, é o que vai dar um maior diferencial. É aí que a gente cai na armadilha do conhecimento de falar, agora eu preciso fazer o próximo curso. Agora eu preciso... agora aprendi essa técnica, agora eu vou ser um excelente profissional. Mas eu não consigo avaliar tal coisa, então eu preciso de um próximo curso. Você cria uma expectativa para você que só você fazendo sempre o próximo curso que você vai ter a tão sonhada valorização. Ninguém, gente, vai chegar para você e vai falar assim, olha, eu estou vendo todo o seu esforço, eu vi na internet que você fez mais um curso, eu vou pagar R$50 a mais para você por conta disso, tá bom? Você coloca a sua formação, você coloca o investimento que você faz nas suas formações após, no seu dia a dia, você coloca esse valor como investimento para você, você coloca isso como uma previsibilidade de retorno? Eu acho que não. Porque não é uma cultura nossa, que a gente precisa mudar isso. A gente precisa formatar esses preços através disso. Tá? Tem gente que vai falar que a valorização vem com a experiência. Perfeito? Quanto mais experiente for o profissional, mais valorizado ele é. Ok? Ok. Só que não é só isso. A qualidade do local de atendimento, isso vai interferir na valorização? Vai interferir. Se está um calor danado, você entra na sua clínica, no seu consultório, e você não tem um ar-condicionado. Você faz atendimento domiciliar, está um calor danado. Você chega na casa do seu paciente,
pingando, todo molhado, todo... Isso vai interferir na valorização do seu trabalho. Agora, o que mais impacta na valorização profissional, escuta o que eu vou falar agora, anota isso. Crença. A crença que a gente não tem a capacidade, a possibilidade de vencer como fisioterapeuta. Fábio, você está falando uma grande besteira. Claro que eu penso isso. A gente pensa isso daqui para lá, ó, da boca para fora. Só que a gente não se valoriza. A gente tem uma crença que a gente não pode faturar. Quando eu falo faturar, parece que a gente está arrancando dinheiro à força do paciente. Não é isso, gente. Você está mantendo o seu negócio em condições de atender cada vez melhor. Tem gente que acha que ter sucesso profissional é cobrar muito. E não é só isso. Porque eu posso definir como meu modelo de negócio atender uma classe socioeconômica mais baixa e ter muito sucesso profissional. A definição de sucesso é muito individual. Conheço muitas pessoas que são muito ricas vendendo produtos e serviços para pessoas de classe socioeconômica muito baixa, ganhando volume. Então, entenda que, quando a gente fala de sucesso profissional, por isso que eu sou um pouco revoltado com algumas coisas que eu vejo na internet, com algumas promessas, alguns cursos, alguns workshops como esse que a gente está fazendo. Venha conquistar 20 pacientes por semana com uma estratégia simples, inabalável, infalível. Eu não gosto disso, porque essa mentalidade, esse discurso é para um marketing mais agressivo, para vender outras coisas. A gente está lidando com a vida de uma pessoa. E nem por isso a gente vai deixar de cobrar. Só que o profissional está tão desesperado que ele precisa ganhar mais, que ele precisa ganhar mais, precisa ter mais paciente, que ele cai nessas armadilhas. Outro dia eu vi, me mandaram, né? Fábio, olha isso. Ganhe 10 mil reais em 4 semanas com um modelo de atendimento infalível. Eu vou te ensinar em 3 passos simples. Isso a gente aprende no marketing. Eu tenho algumas formações em marketing, isso a gente aprende no marketing, mas para vender outras coisas. Para vender para um fisioterapeuta que ele vai, para um profissional da área da saúde, que ele vai, de fato, conquistar aquilo, ele vai conquistar tudo que ele quiser. Tudo que ele quiser, de fato. Mas agora, você tem que entender que isso não é da noite para o dia, é a construção. Primeiro, é a desconstrução de um modelo, a reconstrução de outro e a aplicação disso de maneira sistemática. Então, você precisa acreditar, de fato, que você é uma empresa. Mesmo que você não tenha CNPJ, você tem que se comportar como uma empresa. Agora, você também tem que ter confiança. Você tem que ter confiança no seu trabalho. Para você ter confiança no seu trabalho, você ter confiança no seu processo de argumentação. Eu sempre falo que a maior ferramenta de qualquer terapeuta, de qualquer fisioterapeuta, não é a técnica que você vai utilizar para tratar o paciente. A maior ferramenta é a comunicação. Do jeito que você comunica com o seu paciente, faz o seu paciente aderir ou não ao programa de tratamento. E mesmo assim, não tem garantia nenhuma, porque a gente está lidando com uma outra pessoa que tem as suas próprias crenças, que tem as suas próprias, a sua própria convivência, que tem os seus costumes, que tem a sua criação. Às vezes, esse discurso que eu estou fazendo aqui, que eu estou falando aqui, não vai encaixar para todo mundo, óbvio. Então, numa escala para exemplificar, de aumento de preço da sua consulta, numa escala percentual de 0 a 100, quanto que eu vou crescer meu percentual? Quanto que eu vou aumentar minha consulta daqui para o final do ano? Eu quero aumentar 10%, 30%, 50%. Isso sempre vai esbarrar em 3 fatores muito claros: crença, confiança e valorização, valor profissional. Tá? Cada vez mais é necessário que clínicas e profissionais liberais e todos os prestadores de serviço de fisioterapia devam se reinventar.
devam inovar, vou melhorar, devam inovar. A gente nunca tinha passado por algo que detonasse tanta economia de um país como a gente está vivendo agora. Nessa era já de tecnologias e tudo, a gente nunca tinha passado por isso, a gente não estava preparado para isso. Então, quando a gente não está preparado para alguma coisa, as consequências são muito fortes. E o primeiro passo que o profissional deve dar é se reestruturar dentro de processos da profissão e construindo uma nova mentalidade. Construir uma nova mentalidade é fundamental para você levar o seu negócio para onde você quiser. Tem todas as limitações externas, mas a interna ela não tem que existir. A limitação interna ela não tem que existir. A não ser que você faça o seguinte, eu falo sempre nos meus treinamentos. Tem que usar a técnica do PHD. O que você vai fazer te move? Você tem paixão por fazer aquilo ali? O H de habilidade. Você tem habilidades para fazer isso? Você detém o conhecimento ou está em busca do conhecimento para executar isso? E tem demanda? Também é importante. Tem demanda? Tem de onde eu tirar sustento daquilo ali? Então, você tem que ter. É uma interseção de paixão, habilidade e demanda. Senão a coisa não vai. Uma das mentalidades relacionadas ao negócio é voltada constantemente ao pensamento em novos produtos e serviços. Você pensa constantemente em inovar e renovar o seu arsenal de produtos e serviços, mas, Fábio, isso é contra tudo que você fala. Você tem que definir um nicho. Se você não tem essa possibilidade, você tem que fazer parcerias. Há necessidade de se mensurar todos os processos. O que não é medido não pode ser melhorado. Se você não sabe quanto tempo você leva dentro do tratamento, quanto você gasta, não pode ser melhorado. Eu vou dar um exemplo que a gente está acostumado, uma avaliação para um tratamento. Você consegue tratar uma pessoa de fato, de verdade, tratar mesmo sem avaliar? É muito difícil. Não vou dizer que é impossível, tem muitas técnicas aí que prometem isso, mas é muito difícil. E é possível sair dessa crise mesmo contrariando a maior parte das pessoas, que é possível sair fortalecido desse processo. Porque quando a gente entende quais são as nossas fraquezas, a gente entende quais são as ações que a gente deve tomar para executar cada tarefa daquela que é um ponto de fraqueza meu ou da minha clínica. É a mesma coisa, nós estávamos numa curva linear de crescimento. Poucas eram as necessidades que a gente tinha. A gente está sempre querendo melhorar, fazendo um curso, melhorando a clínica e tudo, mas um crescimento mais linear. E o que aconteceu? Veio a pandemia, deu um choque na gente. Então, a gente tem que pegar esses pontos fracos e determinar cada um deles. É possível que muitos aqui estejam cometendo 3 erros cruciais para o seu negócio. Captação e atendimento de paciente remoto. A gente não estava acostumado. Quando eu falo erro, entenda também assim que quando eu falo erro, parece que eu estou culpando alguém. Não, não é isso. As coisas que a gente precisa desenvolver. A captação de atendimento, a captação de pacientes para atendimento remoto. Isso é muito novo. A gente não pode se cobrar tanto sobre isso. É o que a gente precisa desenvolver. A sua empresa ela pode estar fechada, mas o seu negócio não fecha. A empresa está com a porta fechada lá porque são 10 horas da noite. A gente já vai encerrar já, tá? Só que o seu negócio ele não para. Se você abrir o Instagram às 5 horas da manhã, não vai ter uma propaganda aparecendo para você lá? Se você abre o Google para pesquisar alguma coisa, não vai ter um anúncio lá? A sua empresa pode estar fechada, mas o seu negócio não está fechado, não fecha, nunca. É por isso que a gente precisa desenvolver isso. Um outro ponto, não ter um planejamento estratégico para ações após a retomada desses serviços. Você vai continuar... Você fala muito no novo normal, né? O novo normal. Se o normal era uma estrutura
que estava fragilizada, só que a gente não sabia, você quer voltar para o normal? Não, acredito que não. A gente precisa se reestruturar agora. Então, você precisa repensar na modelagem do seu negócio, seus potenciais de inovação, de gestão, de marketing digital, de processo de vendas, por exemplo. Tudo isso vai fazer parte das suas estratégias para a retomada plena dos seus serviços. Não ter um direcionamento é um outro fator que é um grande erro. Você que está começando ou se reinventando, precisa de um norte para que você minimize as possibilidades de falha, de seguir na direção errada. Isso é muito importante a gente entender. Para evoluir em um novo modelo de mercado, é preciso do desapego de pensamentos antigos. E a desconstrução de uma estrutura que nós estamos inseridos, a desconstrução de uma estrutura mental do que é um modelo de negócio ideal, ela precisa acontecer. As coisas vão funcionar de maneiras muito diferentes. Há pesquisas e mais pesquisas da neurociências, do neuromarketing, do próprio marketing, da psicologia, que fala sobre o comportamento do consumidor dependendo da fase que a gente está vivendo. Na década de 20, o comportamento do consumidor era um. Hoje, ele é outro. O seu negócio, seja um consultório, uma clínica, ou seus atendimentos domiciliares, como profissional liberal, você deve se atentar para um modelo de gestão que tenha foco no seu cliente, na experiência dele. Assim como na fidelização. E muitas pessoas ainda acham que fidelização é você amarrar o paciente pelo pé. Não é. É a liberdade que nos prende. Se você dá liberdade para o seu paciente, ele vai voltar sempre, desde que você faça um bom trabalho. Se a experiência do cliente foi ótima. Por que nós temos produtos semelhantes? Por exemplo, chocolate. Você tem chocolate da Garoto, você tem chocolate da Copenhagen. Os dois são chocolates. Por mais que um seja muito mais caro do que o outro, por que as pessoas compram do mais caro talvez elas não comprem do mais barato? Porque aquilo proporciona uma experiência diferente. Carro. O objetivo final do carro não é tudo a mesma coisa? Por que as pessoas têm desejo de ter um determinado tipo de carro e ninguém tem desejo de ter não é ninguém, tá? Mas assim, desejo de ter uma Fiat Uno. Nossa, eu adoro, eu tenho paixão, quero ter uma Fiat Uno. Tem a galera que gosta assim, mas a galera geralmente sonha com a Ferrari, porque a experiência é diferente. Para a gente não ficar entrando em campo aqui que não vai levar a gente a lugar nenhum. A experiência é diferente. Quando você proporciona a experiência para o seu paciente, eu recomendo que vocês leiam um livro bem fininho, O Jeito Disney de Encantar as Pessoas. Eu acredito que seja esse o nome do livro. Se alguém já leu aí e puder me corrigir se não me estiver errado. O Jeito Disney de Encantar as Pessoas. Quando você lê isso, você leia com o seguinte pensamento: o jeito Disney de encantar o seu paciente. Você vai se vestir de personagem, nada disso. Mas você vai entender o que tem por trás desse negócio. Esse modelo ele tem que ser sempre revisado, ele tem que ser sempre melhorado, atualizado, para que você sempre esteja preparado para novas possibilidades. Se você não se prepara para novas possibilidades o tempo inteiro, cara, a gente está fadado a não evoluir da maneira como a gente gostaria. Eu vou falar mais para você, né? Muitos profissionais não entendem necessariamente o que está acontecendo com o seu negócio e muito menos entendem as diversas necessidades do seu principal cliente. Sabe por que não entendem? Às vezes nem sabem quem é o seu principal cliente. Você não tem um público-alvo bem específico. Você não sabe quais são os gostos dele. Você não sabe quais são as necessidades, quais são as dores. Quando eu falo dores, quais são as necessidades que o cercam. Por isso que a gente não consegue proporcionar, muitas das vezes, uma experiência satisfatória. Você precisa de estratégias para estar perto do seu público-alvo todos os dias, seja numa postagem na internet, seja numa experiência na sua clínica,
seja no que passa na sua televisão da sua clínica, no cafezinho que você oferece. A gente precisa de muito mais do que tudo isso. A gente precisa implantar um processo eficaz de venda de serviços, e nesse momento que nós vamos transformar os nossos seguidores, e hoje a palavra seguidor tem uma conotação muito forte aí na questão das redes sociais. A gente tem que transformar essas pessoas em consumidores da nossa informação, do nosso serviço. Isso é trabalhar com a experiência do cliente. Você é o único responsável, está terminando, você é o único responsável por iniciar um processo de mudança na sua carreira ou na sua clínica. Você é o único responsável para iniciar um processo de mudança na sua carreira, no seu negócio, na sua clínica. Ficou claro isso? Amanhã, no grupo do WhatsApp, eu vou mandar um exercício para você identificar quais são os seus principais pontos fortes do seu ou da sua clínica. Se você atende na sua clínica, você vai fazer o seu profissional e você vai fazer da sua clínica. São duas coisas diferentes. Você pode imprimir, pode fazer, vai ser um PDF que eu vou mandar para vocês lá. Quais são os pontos fortes que sustentam, que dão a base para a sua clínica, para o seu serviço? Quais são os pontos fracos? Quais são os pontos a melhorar? O que eu observo hoje? Hoje a gente está observando muita coisa fraca que aconteceu, que a gente está vivenciando e a gente não percebia antes. O que eu preciso melhorar como profissional? E no outro papel você bota o que a sua clínica precisa melhorar. Quais são os pontos fracos? Quais são as ameaças que o mercado nos proporciona? Quais são as ameaças que acontecem naquilo? Bom, vagou um imóvel do lado da minha clínica. Pode alugar para um serviço igualzinho ao meu. Isso é uma ameaça? Se você considerar que sim, você anota lá. É um exemplo, tá? Se ficar mais 3 meses parado nessa coisa, se as pessoas não se comportarem de maneira diferente para buscar de volta o atendimento, isso é uma ameaça para o meu negócio. Escreva. Tudo que só pode ser melhorado aquilo que é medido. E, às vezes, essa mensuração não precisa ser só quantitativa, ela pode ser qualitativa também, tá? E também, quais são as oportunidades que você observa disso tudo? Qual é o proveito que você consegue tirar dessa situação? Esse vai ser um exercício que eu vou mandar para vocês no grupo do WhatsApp, para você poder fazer isso, para você poder executar isso. Beleza? Esse é o recado que eu queria passar para vocês hoje sobre esse momento que a gente está vivendo. Na sexta-feira, nós temos um encontro marcado novamente, às 9 horas. E aí eu acho que eu vou manter por aqui mesmo, tá? Para a gente não ter problema. E agora é um momento que se você quiser aí abrir o microfone para dar o seu relato, para falar o que você achou desse nosso primeiro encontro, ou para dar a sua sugestão, tá? Então, fiquem à vontade aí. Quem quiser também, assim, o conteúdo mesmo que eu queria passar para vocês hoje é exatamente esse, tá? Então, eu queria agradecer mais uma vez vocês aqui. Eu sei que o horário ele não é o melhor de todos, tá? Porque 9 horas da noite aí já são 10h20. Eu programei para falar em 1 hora, mas passou um pouquinho. Tudo bem, não tem problema, mas eu sei que às vezes é penoso para quem está aí com criança em casa, enfim. Eu passo por isso aqui também. Se não fosse a Camila segurando as crianças para mim aqui, eu não conseguiria fazer isso tudo, tá? Então, estou lendo aqui no chat aqui, muito bom, maravilha, maravilhoso, muito obrigado, 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 obrigado. E eu queria que vocês comentassem sobre isso, tá? Que vocês comentassem sobre isso. A gente não tem aqui, eu vou botar aqui propositalmente só para a gente fazer isso que eu vou pedir para vocês agora, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Home. Quem quiser, quem puder, tira um print dessa tela, faz uma postagem lá, pode ser nos seus stories, pode ser no seu feed lá do Instagram,
e me marca, bota lá, @fabiodamião.ac. Esse AC é de além da consulta. fabiodamião.ac. Tira um print aqui, coloca lá no seu feed, coloca lá nos seus stories, me marca e fala o que para você teve de melhor, o que você tirou de melhor proveito do que a gente falou aqui hoje. Por que foi importante você ficar até o final do nosso encontro aqui? Tá bom? Tiraram o print aí? Quero ver, hein? Vou tirar aqui o compartilhamento de tela. Foi. Bom, quem quiser abrir a câmera aí, abrir o microfone. Tem algumas pessoas aqui que eu queria fazer agradecimentos especialíssimos. Meu amigo, professor Bruno Hernandes. Sensacional, muito obrigado pela sua presença. Marcelo Matos, que é monitor aqui do Rio de Janeiro. Pessoal que é aluno aqui do Rio. Meu grande amigo Luiz Almeida. Pô, o cara arrebentou na divulgação do workshop lá. Porra, obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Osvaldo, Diogo, Camila. Camila e agora a Joana, minha filha ali, vendo o papai na telinha. Tchau, neném. Bacana. Teura, que deu uma aula sensacional lá no grupo do meu amigo Hermínio também. Cara, muito obrigado, muito obrigado. Eu não consigo falar o nome de todo mundo, porque tá aí todo mundo como Start Físio. Mas, enfim, obrigado mesmo aí pela participação de vocês. Lá no grupo, escrevam lá no grupo também, nem todo mundo pode participar, escrevam o que vocês acharam. Quem quiser abrir o microfone aí para falar alguma coisa, por favor, gente. Isso aqui é um bate-papo agora e só agradecer imensamente a todos vocês que ficaram aqui comigo até agora. Tem alguém, tá cortando a cabeça ali, mas acho que é a Manu. É Manu? Manu? Beleza, tá cortando a cabeça e não tá vendo direito. Vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Quem quer perguntar alguma coisa? Parabéns, né? O Robson estava aí, ou está aí ainda. Robson, ele. Juliano Memura, bacana. Obrigado, gente. Obrigado pela presença. Sexta-feira a gente tem mais. E domingão também tem mais, né? Domingão é só para quem quer mesmo, professor Bruno. Só para quem está com a faca no dente, hein? E esses exercícios aí vão ser sensacionais. Quando eu fiz esses exercícios que eu vou propor para vocês aqui, a gente tem um avanço bacana. Tá bom? Bom, já que não temos manifestações verbais, eu vou ficando por aqui, liberando todo mundo aí também para cuidar dos seus afazeres. E até sexta-feira. E lá no grupo do WhatsApp, vão ter as ferramentas para a gente preencher, para a gente começar a identificar algumas coisas que não é medido, não é melhorado. Então, vamos fazer isso de verdade. Para eu aprender a fazer isso, eu tive que gastar um pouquinho, hein? A gente vai aprender isso, a gente está tendo a oportunidade de colocar isso em prática dessa maneira aqui. Tá bom? Pessoal, boa noite. Até qualquer hora dessa pelo WhatsApp e até sexta-feira. Um grande abraço a todos.